Fala aí, sejam muito bem-vindos ao Rookie Report, o programa onde a gente analisa as performances mais relevantes de calouros nessa última semana pela NFL. Meu nome é Rafael Cutter e estamos aqui para a Week 3 do nosso queridíssimo Rookie Report, para a gente falar um pouquinho mais dessa parte maravilhosa do futebol americano, que são os calouros, as estrelas que vão lentamente tomando aí o esporte do futebol americano no seu nível mais alto, né? Então, é isso aí. Antes da gente começar, eu queria pedir para todo mundo seguir a gente nas nossas redes sociais, caso você ainda não tenha seguido. Então, no Twitter, no Instagram, YouTube, Spotify, na Twitch, que a gente está fazendo um monte de live por lá. Então, segue a gente que ainda tem muito conteúdo maneiro para rolar nessa temporada, tá? Então é só pesquisar The Information NFL nesses lugares que você vai com certeza encontrar o nosso trabalho por lá, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para o Rookie Report. E, cara, não tem como a gente começar de outra forma. Eu já até comentei sobre esse jogador é, no resumo da rodada, né, no Infocast que a gente fez, que saiu nessa última quarta-feira. Mas não tem como a gente não comentar do Jalen Pitre aqui. Jalen Pitre, que corner barra safety que veio de Baylor, né? Uma situação até um pouco interessante, porque ele é um cara muito versátil. Sempre tem um desse, né? Vindo aí nessas últimas classes, né? Ano passado foi o Elijah Molden, que jogou muito bem. E agora o Jalen Pitre tá se mostrando como uma arma interessantíssima jogando aí como safety para o Houston Texans. E olha, eu vou ser muito honesto com vocês, eu tô fazendo isso aqui há uns 3 anos e eu tenho muita dificuldade de achar uma atuação defensiva tão boa quanto a do Jalen Pitre. Eu acho muito poucas atuações, no geral, assim, melhores do que o Pitre fez aí nesse último jogo aí dos Texans contra os Bears. 8 tackles, ok, beleza. 2 tackles for loss, que para um safety já é muito bom. Um sack, que é importantíssimo. 2 interceptações, 2 passes defendidos e um fumble recuperado. Esse foi o jogo de Jalen Pitre. Tá? Para mim, isso aí é para ganhar jogador da semana, isso é para ganhar um monte de coisa. Os Bears acabaram. Os Texans acabaram perdendo o jogo. E eu acho que até por isso que ele não recebeu nenhum prêmio de, sei lá, Defensive Player of the Week, né? Porque muito raramente eles dão esse prêmio para jogadores que perderam os seus jogos, né? Mas com certeza, se os Texans tivessem saído vencedores aí contra os Bears, ele teria sido o Defensive Player of the Week aí da AFC. Pô, sensacional, sensacional. E a gente fala muito do Stingley, né? Eu vou até mencionar o Derek Stingley mais na frente aqui no programa. Mas a escolha do Pitre na segunda rodada pode tá gerando frutos excelentes aí para esse time de Houston para o futuro. E o segundo ponto que eu queria trazer aqui é que em mais um ano, né, até agora estamos 3 de 3 na era do Rookie Report, a gente tem wide receivers maravilhosos aí que já chegam dando o seu melhor e jogando muito, muito, muito bem aí no nível profissional logo no ano 1, né? Então, só nessa semana a gente teve 6 exemplos, né, que eu destaquei um pouco mais de recebedores que, pô, realmente tiveram uma partida sensacional, não vou dizer sensacional, mas muito boa, pelo menos aí, para ser digno aqui de destaque. E a gente vai começar com a melhor delas, que é o Chris Olave. Chris Olave, aí que veio de Ohio State, foi pro Saints e chegou jogando muito bem, tá? Ele já foi mencionado aqui na semana passada, essa semana 9 recepções, 147 jardas, isso é atuação de wide receiver 1 e dos bons, tá? Então, Chris Olave chegou lá, teve mais targets do que o Michael Thomas, mais jardas do que o Michael Thomas, então, aparentemente ele e o James Winston estão criando uma química bem, bem interessante lá em New Orleans, apesar, de novo, da derrota, né? E o companheiro do Chris Olave lá em Ohio State, o Garrett Wilson, também teve um bom jogo, né? Garrett Wilson que foi draftado pelos Jets bem antes aí do Chris Olave, mas ainda assim na primeira rodada.
6 recepções, 60 jardas pro Garrett Wilson. Não foi a atuação estelar que ele teve, como aconteceu aí na semana passada, na semana 2, onde ele foi peça fundamental aí para a vitória dos Jets, mas o Garrett Wilson jogou bem, 6 recepções, 60 jardas, é uma statline ok, né? Fora eles dois, a gente tem o Romeo Doubs, né? O Romeo Doubs é um cara interessante, né? Porque a gente não tinha um hype muito grande nele. E aí começou o training camp, começou a pré-temporada. E a galera dos Packers começou a hypar muito o Romeo Doubs. E eu não sou muito fã de ficar hypando jogador antes aí da temporada começar, nem nada, porque a gente sabe como que isso pode enganar. Né? Como exemplo, a gente tem ano passado o Ja'Marr Chase dropando tudo, tendo mais drop do que recepção na pré-temporada, e aí todo mundo falando, meu Deus, o Ja'Marr Chase foi escolhido na 5ª escolha geral, e vai dar problema, nananana. Acabou que ele foi o que ele teve o melhor ano de um wide receiver rookie na história, se não o melhor, um dos melhores. Então, cara, não precisa trazer esse tipo de hype. E aí também tem pelo lado negativo também. O Doubs veio com um hype muito grande e não tinha jogado bem aí nas 2 primeiras semanas, mas com as várias lesões aí do time dos Packers, que deixou vários wide receivers baleados e alguns que nem jogaram, o Doubs foi o principal wide receiver do Green Bay nessa vitória por Tampa Bay. Né? E aí é uma defesa muito, muito, muito forte. E o Doubs teve 8 targets, recebeu todos esses 8 targets, então 8 recepções, 73 jardas e um touchdown, né? O primeiro touchdown do jogo. Fora ele, a gente teve o Alec Pierce também, que teve 3 recepções, 61 jardas, né? Apesar de só ser 3 recepções, 61 jardas já é uma marca bem legal aí pro calouro que veio de Cincinnati para o Indianapolis Colts. O Drake London, que até agora é 1 de 2, a gente vai chegar no segundo daqui a pouco, 1 de 2 nomes que a gente falou nos 3 Rookie Reports até agora. Drake London, 3 recepções, 54 jardas, 1 touchdown, inclusive história trágica, mas engraçada. Eu fiz uma aposta no Drake London, achei que ele ia passar do over de jardas, o over era 54,5 e ele teve 54 jardas. É difícil ser Rafael Cutter às vezes, galera. Mas enfim, Drake London acabou tendo um jogo relevante aí pra gente poder destacar aqui. E por último, mas não menos importante, a gente tem o George Pickens, né? E aí você abre o site da NFL, abre algum site de estatística que você vê por aí e fala, pô, Cutter, mas o George Pickens teve 3 recepções para 39 jardas. Por que ele tá sendo mencionado aqui? Isso é uma statline ruim até. É mesmo, eu concordo com vocês. Porém, o George Pickens teve uma recepção que foi inacreditável. Inacreditável. Eu coloco essa recepção do George Pickens como top 5 que eu já vi na minha vida. Talvez top 3 que eu vi ao vivo. É inacreditável o que esse maluco fez. Pra quem não viu isso, foi no Thursday Night Football, né? Foi no jogo de quinta passada. E todo mundo aqui com certeza conhece a catch do Odell, né? Que ele vai e, se enverga todo para receber a bola. Cara, com o George Pickens foi ainda mais absurdo. Então, eu recomendo muito para quem não tenha visto e até para quem viu, para ver de novo essa recepção do Pickens assim que a gente terminar aqui com esse podcast, porque faz muito bem para a saúde olhar esse tipo de jogada, faz muito bem. E apesar do Pickens não ter sido relevante pro resto do jogo, é muito o que eu sempre disse do Pickens, né, cara? Ele é um cara que vai gerar um highlight, vai gerar uma jogada que vai deixar todo mundo do ataque bem e motivado e etc. Só que ele não tá ali para trazer essa produção consistente. Ele nunca fez isso. Nunca fez isso em Georgia. Até agora não tá fazendo isso nos Steelers. E eu não acho que isso vai ser algo que vai ser mudado, né? Mas beleza. Acabando esses caras, a gente também tem alguns outros destaques aqui das outras posições pra gente poder falar aqui no Rookie Report, no resumão da semana da Week 3. Então vamos lá. Dameon Pierce é um cara que eu comprei muito hype. Eu era um cara hypado nele antes do draft. E o training camp e a pré-temporada
meio que confirmaram o meu hype, mas até agora ele não estava indo tão bem nessas 2 primeiras semanas. Agora ele consegue finalmente passar aí da marca das 100 jardas totais, né? Ele teve 80 jardas terrestres, um touchdown e 21 jardas recebidas, então 101 jardas totais aí para ele. Na derrota contra o Chicago Bears. Então, eu espero que o Leslie Frazier coloque mais o Dameon Pierce em campo. Eu sei que provavelmente ele que está chamando isso, né, o coordenador ofensivo aí dos Texans, porém, o Pierce é o melhor running back desse time e eu acho que não dá para você ficar deixando ele e Rex Burkhead dividindo carregada. Enfim. O outro running back, aí talvez para muitos o melhor running back dessa classe, Breece Hall, né, até quase um consenso que ele era o melhor running back chegando aí pro draft, foi para os Jets, o que não é algo muito positivo, dado o fato que eles draftaram Michael Carter 2 anos atrás e ele jogou relativamente bem, então ele está dividindo bastante aí a função dele junto com o Michael Carter, então Hall e Carter estão aí dividindo snaps, dividindo carregadas, e o Hall ele conseguiu se destacar de um jeito que ele não conseguia no college, lá em Iowa State, que é recebendo a bola, né? Então, ele correu só 9 vezes, enquanto o Michael Carter correu 11. Ambos tiveram 39 jardas, então ele teve uma média um pouco melhor, mas no jogo aéreo foi onde ele brilhou, porque ele teve 11 targets. 11 targets, ele teve muito target, é mais target do que a maioria dos recebedores aí que eu mencionei agora há pouco. Então, foram só 53 jardas, sim, mas ele foi realmente o check down aí do Joe Flacco nesse último jogo aí dos Jets. Vamos ver agora com a volta do Zach Wilson, como que vai realmente ser essa divisão, com quem ele tem realmente mais química, né, para poder executar melhores jogadas, e aí a gente vê que realmente quem é o running back 1 desse time. Eu torço pro Breece Hall, porque eu acho que ele é o mais talentoso, então não acho que ele mereça ficar atrás aí de um cara como o Michael Carter. Passando aqui, a gente tem um tight end também, né, o Jelani Woods. Jelani Woods é uma situação muito interessante, porque ele é um cara que veio de Virginia Tech, né, e é um tight end que nunca foi muito produtivo, assim, no college, sabe? Ele não é um cara que é muito bom em rota, não é um cara que era aquele jogador mais inteligente do mundo, mas na hora dos testes lá no Combine, ele foi estatisticamente o melhor tight end que já testou no Combine da NFL. Se você for pegar aí por Relative Athletic Score, né, que é o famoso RAS, que eu sempre comentei desde o começo aí do Rookie Report. Então, o Jelani Woods tem um RAS de 10, então ele é a nota máxima, ele é a referência atlética da posição de tight end, e ele tem se mostrado uma arma interessantíssima, principalmente na Red Zone. E aí, nesse último jogo contra os Chiefs, ele mostrou isso muito bem. Duas recepções é ótimo. 2 recepções, 13 jardas e 2 touchdowns, sendo um deles o touchdown da vitória, da surpresa, eu diria, aí do Indianapolis Colts, triunfando sobre o Kansas City Chiefs. Passando agora para a defesa, a gente tem 4 nomes aqui para a gente poder fechar rapidinho. O primeiro é Drake Jackson, outro jogador bem parecido até com o Jelani Woods, só que na posição de edge rusher, né? Ele é um cara muito, muito atlético, mas super cru e não um cara que mostrava tanto assim no college. Então ele já está sendo refinado aí por essa defesa aí do DeMeco Ryans, né? E conseguiu já um sec aí nesse último jogo e também mais 2 pressões, e isso com uma porcentagem de snap bem reduzida, né? Porque é uma DL dos 49ers que tem muito jogador bom, então ele tá tendo que cavar o seu lugar pouquinho a pouquinho ali para ele realmente conseguir para ele conseguir ter algum tipo de sucesso ou até mesmo jogar mais aí, né, nesse time dos 49ers. Nos linebackers a gente tem o Devin Lloyd, que eu julguei ser o melhor linebacker dessa classe, e ele tá mostrando. É a segunda semana seguida que o Devin Lloyd tem uma interceptação, ele teve mais 3 passes defendidos e 7 tackles, mas o que realmente me deixa empolgado do Lloyd é que ele tá sendo uma arma muito positiva contra o jogo aéreo, e, cara, é uma liga aérea, né, cara? É uma liga que você tá jogando muito mais com passe do que com corrida, então você vai precisar ter linebackers desse tipo para poder marcar tight ends mais atléticos, que é realmente
o que está sendo tendência aí na NFL. A gente tem os Travis Kelce's da vida, os Darren Wallers da vida, que são caras menos para bloquear e mais para receber, né? Então, ter um linebacker como o Devin Lloyd, que é super inteligente, super instintivo na cobertura, vai ser excelente aí pro Jacksonville Jaguars, que amassou o Los Angeles Chargers nesse último domingo, 38-10. E a gente tem aqui mais 2 CBs. A gente tem o Derek Stingley, né, que junto aí do Jalen Pitre, que a gente mencionou em primeiro aí no reporte, teve um jogo bem interessante. Ele teve um sack, né? Ele, como corner, não consegue muito sack, né? Mas ele chegou numa blitz ali, foi super efetivo e conseguiu aí o seu primeiro sack como jogador profissional. E durante a partida inteira ele não cedeu nenhuma recepção. Ele foi alvejado uma vez só, mas ele não cedeu nenhuma recepção do Justin Fields nessa semana 3. Então, excepcional o jogo do Derek Stingley. Outro cara absurdo e que eu admito, até esqueci de anotar aqui, mas que, pô, realmente teve um jogo maravilhoso, foi o Sauce Gardner. Sauce Gardner e Derek Stingley foram escolhidos ali muito próximos um do outro. E são os dois CBs, os dois melhores CBs dessa classe. E o Sauce Gardner teve a difícil tarefa de marcar o Ja'Marr Chase. E, cara, quando o Gardner tava junto do Chase, o Chase teve 0 recepções. Então, o Ja'Marr Chase, o cara que a gente falou ano passado, o ano inteiro, que foi o melhor wide receiver rookie da história, ele chegou e ele ficou zerado contra o Gardner. Então, uau, que atuação sensacional do Sauce Gardner. Semana que vem eu quero ver ele jogando ainda melhor, cara, porque eu acho que ele tem realmente potencial para ser um dos melhores CBs dessa liga tranquilamente. E por último, a gente tem o outro cara que foi mencionado até agora em todos os 3 Rookie Reports, Tariq Woolen, CB dos Seahawks. Pô, toda vez que eu vou falar do Woolen aqui me deixa muito feliz, porque ele é um cara que eu gostei muito no pré-draft. Seattle pegou bem tarde no draft, eu não achei que ele ia cair tanto assim, e ele tá jogando demais. Ele teve mais uma interceptação, ele teve 4 tackles e ele tá cedendo um rating muito, muito, muito baixo. Então, só nessa partida aí contra os Falcons no domingo, ele cedeu um rating de 47,9 quando ele foi alvejado. Então, o Woolen, que escolha do Seahawks até agora, se provando ser um excelentíssimo jogador, e ele só tem a crescer. E é isso, gente. Quero agradecer a todos que ouviram até aqui o meu queridíssimo Rookie Report. Espero vocês na semana que vem. Na semana que vem temos novidade, porque você muito provavelmente está ouvindo isso na quinta, porque é na quinta que o Rookie Report estava sendo lançado. Mas a partir da semana que vem ele vai passar para a quarta-feira. Então, me esperem na quarta-feira. Eu estarei aqui falando mais um pouquinho aí dos calouros da NFL. E é isso. Muito obrigado. Um beijo, um abraço. E até a próxima.